sei a que horas você vai ver esse vídeo, mas o meu desejo é de que você tenha um dia maravilhoso e que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com você neste momento. Meu nome é Cláudia, para quem não me conhece, eu moro atualmente em Alagoas, na cidade de Maceió, e já morei em São Paulo, morei em Mauá, em Santo André, várias cidades aí em São Paulo, e enquanto na minha adolescência, estando aí em Mauá, fiz várias amizades e algumas dessas amizades me acompanharam até os dias de hoje, 54 anos, quase 54, chegando aí em outubro, dia do meu aniversário, e tenho um grupo no WhatsApp, do qual eu faço parte, que é justamente um grupo de amigas da adolescência. Nesse grupo nós compartilhamos alegrias, compartilhamos a nossa caminhada com Deus e nos apoiamos, nos ajudamos. É um grupo muito bom e interessante que nesses últimos dias nós fomos desafiadas a orar um pouquinho mais, a estar mais perto do Senhor e também a compartilhar uma porção da palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E foram distribuídos ali alguns temas. A mim coube falar sobre o tema: Deus não trabalha com anos, trabalha com dias. E já ouvi as minhas amigas falando lindamente, que coisa maravilhosa, com tanta desenvoltura, espontaneidade. Eu não sou assim tão espontânea, tão desenrolada como as minhas amigas, mas vou compartilhar aqui aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração com este tema. Quando eu li Deus não trabalha com anos, Ele trabalha com dias, eu já comecei a ler, a pesquisar um pouquinho e fui até o versículo da segunda carta de Pedro, o capítulo 3 e o versículo 8, que ele diz assim, essa Bíblia minha aqui, ela é na linguagem Bíblia Viva. Aí ela fala assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Já lendo esse versículo, eu fiquei assim pensando: Senhor, que coisa mais maluca isso. Para nós seres humanos que temos uma relação com o dia, com o tempo, principalmente o nosso tempo cronológico tão bem definido, né? Como, por exemplo, onde se desenrolam as nossas atividades. Nascimento, morte, crescimento, vamos para o trabalho, vamos para a escola, temos as nossas festas, as reuniões, enfim, manhã, tarde, noite. Para nós, humanos limitados a esse tempo, parece um pouco intrigante, meio absurdo pensar que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Deixa eu compartilhar com você então um pouquinho do que foi para mim essa experiência de refletir sobre este tema, refletir sobre esse versículo. E porque assim, nós temos a mania, né, de controlar o tempo, controlar a vida, controlar tudo. Se vocês não são, parabéns, eu sou. Gosto muito de ter as coisas sob controle, mas esses dias atuais nos revelaram que a gente não tem muito controle de nada não, mas não deixa de ser uma mania nossa, né? E em relação ao tempo, a gente tem algumas coisas assim bem interessantes. Deixa eu trazer aqui alguns exemplos. Uma mulher grávida, ela, nas últimas semanas, ela pensa sobre a gravidez e pensa assim, as últimas semanas dela, puxa vida, se o tempo passasse mais rápido seria muito bom, porque tá demorando muito, eu quero ver logo a cara do meu bebezinho. Aí esse bebê nasce, tá ali com ela e tá crescendo, e passa uma semana, e 2, e 1 mês, e 3, aí de repente ela fala: tempo, por favor, passa mais devagar, tá passando muito rápido, meu bebê tá crescendo muito rápido. E essa mesma mãe, ela pode em determinado tempo pensar assim: se eu tivesse umas 5, 6 horas a mais no meu dia, acho que daria conta de tudo, eu conseguiria dar conta de tudo. Então, olha só como para nós essa questão de tempo, ela é muito maluca. E pensar que o nosso Deus eterno não se prende a este tempo, não está limitado a esse tempo,
Então eu começo a pensar sobre algumas narrativas na Bíblia que me levam a criar um paralelo ou até poder passar para vocês um pouquinho daquilo que eu consegui enxergar sobre o nosso tempo, o tempo de Deus, o ser eterno e essa necessidade que a gente tem de que as coisas aconteçam no nosso tempo. Então vamos lá. Vou trazer para nossa conversa aqui alguns personagens. E vou trazer a personagem, deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, vou trazer a personagem Ana, a mãe do profeta Samuel. Olha que interessante. Ana, uma mulher que não conseguia engravidar e vivia aflita, vivia muito irritada com a provocação da sua rival, que tinha vários filhos. E ao que parece, Ana, ela não conseguia olhar no seu entorno e ter aquele coração grato a Deus pelo que ela tinha. A sua vontade de ter um filho e, segundo ela, a demora em relação a Deus responder esse pedido dela, que era um sonho dela, era um plano dela, ela tinha isso como projeto, ela queria um filho, ela queria dar um filho para o seu marido Eucana. Então ela ficou muito aflita. E nesse tempo, nós podemos ler aqui no versículo 8 de 1 Samuel capítulo 1, fala assim: Então Eucana, o seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhas? Então olha só, quando a gente lê isso daqui, quando eu leio isso daqui, eu começo a pensar se Ana não estava tão preocupada, tão ansiosa, tão aflita em querer o filho, naquele tempo, aquele momento, que ela acaba até se esquecendo do que ela tinha já recebido ali do Senhor, um marido atencioso, que amava, que cuidava dela, que dava presente. Então, às vezes eu paro sem tirar a legitimidade do pedido de Ana, porque realmente aquilo era uma necessidade para ela, inclusive segundo os costumes da época, né, para a sociedade, uma mulher que não tinha filhos, ela não era uma mulher completa. Então era legítima o sofrimento de Ana, o pedido de Ana, a oração de Ana, aquele desejo dela ter o filho. Mas eu quero convidá-las a olhar para essa situação da vida de Ana, porque eu me identifico nessa situação. Muitas vezes eu me peguei não agradecendo a Deus, não desfrutando do que Ele me dava ali naquele momento de saúde, a família toda junta, casa, o emprego, o sustento, porque eu queria muito alguma coisa que eu não tinha recebido ainda. Então, como eu não tinha alcançado a resposta para aquele pedido, para aquele projeto meu, por algum momento eu acabei esquecendo de agradecer a Deus pelo que Ele estava me dando naquele tempo. A gente está falando aqui de tempo. E se Deus não trabalha com anos, Ele trabalha com dias, porque para Ele 1000 anos e um dia é a mesma coisa. Por que será que Ele não respondeu a oração de Ana de uma forma mais rápida, em um dia de oração que ela pediu, um mês de casada, 2, 1 ano? É isso que eu penso, que eu fico refletindo um pouquinho e que a minha experiência pode ajudar você a talvez ter um olhar sobre a sua vida também. Porque nesse momento que eu falo que eu me identifico com Ana, em algum momento eu deixei de olhar para Deus. Assim como o marido de Ana não era melhor do que 10 filhos, em algum momento Deus não foi suficiente para mim, aonde eu deixei de agradecer pelo que Ele estava fazendo por mim, pelo que Ele já tinha feito por mim, e eu estava muito focada naquele problema. Então, assim como Ana, que deixou de comer, que estava chorando, estava com o coração entristecido, em alguns momentos eu me peguei assim também. Então pensa aí, guarda essa perguntinha. Com você também é assim?
em algum momento, por algum motivo, você agiu dessa maneira? Quero trazer para a nossa conversa aqui mais um personagem. Vamos lá. Agora eu vou trazer uma família. Uma família muito amada, muito querida por Deus, através de Jesus Cristo, enquanto Ele estava aqui neste mundo. Eu vou ler aqui um pedacinho do versículo e vocês já vão identificar. Olha só, João 11:21 diz assim: Ah, Senhor, se Tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu estou falando de Marta, Maria, Lázaro, uma família muito amada, muito querida por Jesus. E Lázaro ficou doente. E como Marta e Maria, elas já tinham escutado falar do poder de Deus, elas então, através de Jesus, elas foram até Jesus, enviaram até Jesus e falavam: vem que teu amigo está doente, vem aqui, vem curar, vem resolver, vem ajudar. Elas criam nisso porque elas já tinham visto vários milagres acontecerem, então elas sabiam que o Senhor Jesus podia curar. Devia ser uma doença bem grave, né? Até porque ele morreu. Só que Jesus naquele momento não foi. E olha só o que aconteceu. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Aqui, ó. Para aquelas duas irmãs, para Marta e Maria, Jesus chegou tarde, passou do tempo, Lázaro morreu e na cabeça delas tudo tinha se acabado. E aqui eu vejo de novo uma situação onde houve tristeza, frustração, decepção, porque passou do tempo. Ele demorou e a solução não foi resolvida. Então, de novo, eu me identifico com essa situação, onde eu tenho a minha frustração por uma oração não respondida, um pedido não atendido, porque no meu tempo cronológico, acelerado, apressado, o meu jeito de ser, ele às vezes é tarde demais, e porque eu encaixo Jesus e os meus pedidos e a minha vida, meu relacionamento com Deus, eu encaixo nesse tempo cronológico, porque eu sou humana, eu vivo nesse tempo cronológico. Então, assim como fez Ana, Marta e Maria, às vezes eu entendo que é tarde demais, às vezes eu acho que passou do tempo e o Senhor não ouviu a minha oração, o Senhor não me respondeu, ou Ele está demorando demais para responder. Vamos pensar um pouquinho aqui. Quando essas pessoas permitiram o agir de Deus, o que é que aconteceu? Ana, quando ela aparece ali em 1 Samuel, ela decidindo orar e entregar até o filho, se ela ficasse grávida, ao Senhor, e assim ela fez quando Samuel nasceu, eu tenho a impressão que Ana entendeu um propósito maior para ela ficar grávida e não simplesmente ter um filho para sua satisfação própria, mas ela conseguiu enxergar um propósito maior. Assim, da mesma forma como na outra história, elas falam: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, se o Senhor tivesse chegado a tempo, o Senhor chegou atrasado, teria dado tempo. Então, ali Marta, ela estava limitando o agir de Deus, condicionando a um tempo. Sendo que para Deus um dia e 1000 anos é praticamente a mesma coisa. É a mesma coisa segundo a Bíblia. Então, quando Jesus olha para Marta e fala: Marta, eu já tenho dito que se você crer, você vai conseguir ver o poder da glória de Deus. Então, Marta, ela cria no poder de Deus. Ela acreditava que a cura era possível dentro de um limite. Ela estava limitando. Mas a ressurreição, aí não. Ele chegou, Lázaro está morto, aí já não dá para fazer mais nada. Então, de alguma forma, eu me identifico com essas histórias porque eu agi assim durante muito tempo. Como eu falei para vocês no início, hoje com quase 54 anos, mais de 35 anos que eu decidi, que eu me converti ao Senhor e decidi ter uma vida onde o Senhor é o meu Senhor, eu aprendi há pouco tempo essa lição. Então nunca é tarde, não.
Mas vamos para uma lição muito importante que eu aprendi com essa história aqui. Quando eu leio Tiago 4, versículo 3, eu leio um versículo que intriga, parece que é uma coisa assim, né, muito surreal, porque fala exatamente: se você pede e não recebe, é porque você pede mal, para gastardes em vossos deleites. Será que Ana, ela só estava pensando nela, em provar para sua rival que ela também podia ter filhos? Será que, como Marta e Maria, limitando o poder de Deus, eu estou pedindo do jeito certo? Então, quando eu comecei a entender que quando o Tiago fala que pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque você quer o seu próprio deleite, muita coisa mudou na minha cabeça, na minha maneira de pensar e de enxergar e de ver o agir de Deus na minha vida e de permitir esse agir de Deus na minha vida. Porque olha só, tem outro versículo aqui, deixa eu pegar aqui. Esse outro versículo diz assim: pois os meus pensamentos, lá em Isaías 55:8, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Lá em Tiago, eu aprendi que eu estou pedindo mal para gastar nos meus próprios deleites. Aqui em Isaías vem uma confirmação de que o que eu penso não é o que Deus pensa para mim, que o meu caminho não é o caminho que Deus tem para mim. Então, eu tenho que mudar a minha maneira de pedir, porque eu tenho que alinhar os meus pensamentos, os meus caminhos ao que Deus tem para mim. Não é Deus que se adequa aos meus pedidos, aos meus pensamentos e o que eu desejo, mas eu me encaixo naquilo que Deus tem como propósito para mim. E Deus tinha como propósito para Ana lhe conceder um filho que seria um profeta. Quando ela entendeu isso, com certeza Deus abriu a sua madre e ela teve o seu filho Samuel e teve mais filhos ainda. Segundo a Bíblia, ela teve mais 5 filhos. E Marta e Maria, quando elas conseguiram entender e aceitar e permitir o agir de Jesus Cristo ali naquela hora, que era o poder de Deus sendo manifestado ali, elas viram o irmão ressurgir do túmulo. Jesus fez mais do que Marta e Maria esperavam. Na vida de Ana aconteceu mais do que ela esperava. E se na minha vida eu quero que Deus faça mais do que eu imagino, mais do que eu penso, eu preciso primeiramente priorizar esse Deus na minha vida como Deus suficiente e único. Fazer os meus pedidos? Posso. Que Deus vai cuidar de mim e suprir todas as minhas necessidades e dar até a mais, infinitamente mais do que eu peço, do que eu imagino? Ele pode e vai fazer isso. Mas aí eu vou para o Salmo 37, o versículo que diz assim: deleita-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Esse deleitar-se no Senhor é satisfazer-se, é se contentar. E Paulo, ele fala isso em Filipenses 4:11. Ele diz que já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ana não estava contente com o que ela tinha, Marta e Maria também não aceitou aquela condição e assim limitaram o agir de Deus por um tempo em suas vidas. E eu digo que eu me identifico com essas histórias, com esses personagens, porque eu tenho agido assim. Eu precisei perguntar para mim mesma, olhar no espelho e perguntar: Cláudia, Jesus Cristo é a prioridade na sua vida? Se Jesus Cristo não fizer nada mais para você, além do que ter morrido na cruz para perdoar os seus pecados, isso já seria suficiente para você? Já bastaria? E às vezes eu me pego pensando que eu queria um pouquinho mais. E a partir do momento que eu alinho os meus pensamentos, os meus caminhos, o meu propósito com o propósito de Deus, eu aprendo a pedir e eu começo a receber.
porque eu me deleito no Senhor, eu me satisfaço com Ele e eu me contento com o que eu tenho. E quando a gente fala de alinhar propósito, de alinhar caminhos, a gente pensa, tem um versículo também aqui, deixa eu ver se eu separei ele, que há todos, sim, aqui, Eclesiastes 3:1, olha só o que fala: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse há tempo para todo propósito debaixo do céu está relacionado com o ser humano, com a minha vida, com a sua vida. Para Deus não existe esse tempo, mas para nós esse tempo existe porque nós precisamos aprender a alinhar o nosso propósito com o propósito de Deus que vem do céu, porque nós lemos em Atos 7:49, a parte A, que o Senhor Deus está assentado sobre o céu. Então o propósito está debaixo do céu. Deus está acima disso, Ele está além do tempo. Diz também que o céu é o trono do Senhor. Então, ou seja, o nosso Deus, Ele é eterno, Ele vive eternamente e Ele não se prende, não se limita a prazos. E quando eu condiciono o meu pedido a Deus em um determinado tempo ou que está demorando muito, eu mesma já fiz uma campanha de oração, não é errado, não estou questionando isso aqui não, tá bom? Pode, quem tem o hábito, vou orar por 7 dias para o Senhor me conceder essa bênção, 40 dias, 3 meses. Eu fiz um propósito de oração uma vez, depois eu quero até contar esse testemunho em outro momento, mas Deus atuou de uma forma que impactou a minha vida e a vida da minha filha, porque nós fizemos 100 dias de oração e porque era um objetivo específico, nós recebemos um livro, eu comprei um livro onde o propósito era orar em família durante 100 dias, mas não para receber alguma coisa, mas no nosso caso nós fizemos um propósito específico para receber uma bênção, uma orientação nesse prazo, porque teríamos que tomar uma decisão em 90 dias. Então, quando começamos esse propósito em menos tempo, menos de 90 dias, Deus agiu de uma maneira tão forte, tão especial, que o diabo fugiu de nós. O diabo tinha preparado uma armadilha, uma cilada, eu não sei o desenrolar como poderia ter sido, porque Deus nos livrou, mas uma situação surgiu onde claramente foi o diabo quem preparou uma cilada como se fosse algo muito interessante, muito especial, e em menos tempo, quando eu e minha filha decidimos colocar diante de Deus essa decisão, Deus agiu e foi maravilhoso. Mas eu não condicionei o agir de Deus a esse tempo, a esses 100 dias. Foi um propósito que nós fizemos. Então Deus, Ele não precisa de um prazo para agir nas nossas vidas. Nós é que por muitas vezes não conseguimos entender, compreender os propósitos de Deus, não conseguimos entender quais são os pensamentos de Deus para nós, os caminhos de Deus para nós, aí com isso nós limitamos o agir de Deus. Então eu confesso para vocês uma coisa, que eu já aprendi a me contentar, a ter Jesus Cristo como Senhor da minha vida, soberano e suficiente para mim. Se Ele não fizer mais nada, Ele não me deve nada. Eu sou devedora. Ele já fez tudo por mim. Mas esse Deus, Ele é tão maravilhoso que quando eu me deleito nele, quando eu me satisfaço com Ele, Ele atende até os desejos do meu coração. E eu tenho. Deus, Ele tem uma lista ali da Cláudia e Ele tem me abençoado. Ele tem me dado a mais do que eu tenho pedido e tenho imaginado que Ele poderia fazer por mim. Então eu aprendi que eu tenho que pedir certo, eu não vou continuar pedindo errado, eu não vou pedir mal para gastar com os meus próprios deleites, mas tudo o que eu tenho pedido ao Senhor, eu tenho dito para Ele que tudo que Ele me der, sejam bênçãos materiais, espirituais, tudo o que Ele me der, porque a gente também já ouviu nas ministrações aqui que não é problema ter bens materiais, ter uma vida financeira confortável, mas
Isso não é a minha prioridade, isso não é a minha vida, isso não é o meu tudo. Porque quando eu entendo que o Senhor tem um propósito com a minha vida debaixo desse céu, e eu entendo qual é esse propósito, Ele age e age em questão de dias. Eu levo anos para entender isso, como eu levei. Mas Ele não precisa desses anos. Ele pode agir hoje. Então, a grande lição que eu tiro desse tema, que Deus, Ele não age com anos, Ele age em dias, é que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E que o meu propósito, se estiver alinhado com o propósito de Deus, a bênção que eu tanto peço, que eu tanto quero, ela pode vir hoje. Mas se ela não vier, eu tenho aprendido, como o apóstolo Paulo, em Filipenses 4:11, a contentar-me com o que eu tenho. Ser feliz, a me deleitar, porque o Senhor é a minha prioridade. Que essa possa ser a grande lição nesse nosso tempo cronológico, nesse nosso tempo acelerado, que a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo para agora, a gente não quer sair da nossa zona de conforto, do comodismo, para receber ou alcançar alguma coisa. Às vezes eu quero que Deus faça aquilo que eu preciso fazer, porque Deus age a partir do que eu tenho oferecido diante dele. Então, pergunta para você mesma e para Deus os pensamentos que você tem, referente aos pedidos que você tem colocado diante dele, e os caminhos que você quer trilhar. Se isso está alinhado com os pensamentos do nosso Deus, como diz em Isaías 55:8, para que a sua bênção não demore mais. Não é que Ele vai demorar a te abençoar, mas para que você não limite mais a bênção do Senhor sobre a sua vida, porque é dessa maneira que a gente faz. Eu quero encerrar orando por você, por mim, apresentando a nossa vida diante de Deus, crendo que Ele pode agir nas nossas vidas no dia de hoje. E que se a minha bênção está demorando, eu preciso avaliar se não é o tempo que Deus está me permitindo ter para eu entender e compreender o seu verdadeiro propósito. Pai, diante de Ti, como filhas do Senhor, nós nos apresentamos pedindo graça e misericórdia, pedindo que o Senhor nos perdoe quando ainda não temos os nossos propósitos alinhados com aquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós queremos dedicar a nossa vida e colocar diante de Ti os nossos pedidos, as nossas súplicas, os desejos do nosso coração. Colocar diante de Ti para que o Senhor possa agir hoje, não limitar o Seu agir na nossa vida, porque nós cremos que o Senhor tem poder para fazer dessa maneira. Porque para o Senhor um dia e 1000 anos são as mesmas coisas, porque o Senhor é eterno. O Senhor transita no tempo, porque o Senhor é o Criador do tempo. Nós estamos sujeitos a esse tempo cronológico, mas o Senhor não. O Senhor é soberano, poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos e imaginamos. E é dessa maneira, meu Pai, como filhas do Senhor, que nós nos apresentamos a Ti, com o coração cheio de gratidão. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda a entender e haja nas nossas vidas no dia de hoje. Muito obrigada, Deus. Amém. Deus abençoe, minha querida. Deus abençoe a sua família, todos os seus, a sua descendência. Que a misericórdia e a bondade do Senhor alcance todas as famílias representadas aqui nesse grupo e todos quanto puderem ouvir e assistir esse vídeo. Um forte abraço. Foi uma honra, um privilégio estar com vocês, compartilhando dessa experiência de um jeito simples, mas é o que Deus tocou no meu coração. Forte abraço.